a imagem da Marco Polo, né? A origem está no seu Walter ali. Ele não vendia um produto, ele vendia toda uma ideia, né? A alma dele era publicidade e comunicação. Ele realmente era um marqueteiro assim de marca maior. Marqueteiro no bom sentido. Em 2 segundos ele fazia um texto enorme, sem uma vírgula que faltasse, sem uma palavra que a mais, uma coisa, em perfeição. Walter gostava muito de escrever com caneta de tinteiro. E ao gostar de escrever com caneta de tinteiro, ele ainda tinha uma outra coisa fantástica, ele tinha uma caligrafia maravilhosa. Computador nunca teve, né, na mesa, porque não, o negócio dele era escrever aqui, ó, o próprio punho, não computador. Hoje eu duvido um redator que tenha a visão que ele tinha para fazer, a facilidade que ele tinha para escrever um texto e para atingir, falar o que o cliente precisava ouvir. Todas as fotos que nós passamos a tirar em grupos na empresa, sempre aquele finalmente do viva tal, foi uma coisa que a gente aprendeu com o seu Walter. Não se tira uma foto de um grupo que está se comemorando alguma coisa e fica todo mundo ali com cara de vaca de presépio. Ou seja, tem que haver uma vibração, tem que dar um motivo àquilo. E isso, mais uma marca que a gente aprendeu com o seu Walter. Ele é quem colocava as pessoas, tu vai aqui, tu vai ali, tu fica aqui, tirava uma daqui, colocava, porque ele tinha um olhar de fotógrafo. E ele sempre queria ter material disponível. Então, naquela época se faziam as fotografias, depois tinham os negativos. Ele queria sempre ter disponível todos os modelos, porque quando ele precisasse, ele teria na mão. Porque às vezes ele precisava, mas não tinha o material que ele estava buscando. Ele era o nosso fotógrafo oficial, ele fotografava tudo. Ele fazia isso por satisfação, fazia isso realmente com muita alegria. Sim, as atas que eu mandava também para ele, pontuação, vírgula, de botar senhor na frente ou não colocar, quando devia colocar, quando não devia, de não melindrar as pessoas, tipo o seu Paulo não gostava muito do Pedro, gostava de usar Paulo Bellini. Então, nas datas eu colocava Paulo Pedro Bellini, ele já comentava, digo, olha, seu Walter, que tem assuntos mais que são legais, eu não tenho como omitir, né? Mas ele, naquela maneira de tentar também agradar as pessoas e de fazer a forma mais correta, sem melindrar ninguém. A parte de texto dele, assim, a correção de texto, era uma coisa, um olho clínico, assim, impressionante, né? A assessoria de comunicação... a gente mandava de volta todo refeito, né? Uma pessoa bem organizada, documentava todos os fatos que ele fazia, tanto que na nossa comissão, nos anos que ele participou, ele foi praticamente quem redigiu as atas, que anotou todos os fatos e acontecidos, né, de uma maneira tão positiva que até hoje nós temos esses registros guardados na própria catedral. Onde tivesse autoridades que tinham interesse para divulgar Marco Polo, assim por diante, o seu Walter pegava pelo braço e colocava lá, não tinha tempo feio. O seu Walter, ele era um homem da fotografia, sempre foi. Ele adorava fotografia, adorava registrar, porque ele tinha essa preocupação de marcar para a história. Nós saímos várias vezes com ônibus para fora, quando saiu Paradiso 1200, quando saiu 1400, fotografando. Uma época na Rota do Sol, nós interrompemos a Rota do Sol e fotografamos o 1200 com 1400 para fazer o comparativo de altura dos carros, né? Quando a autoridade notava, estava dentro de um ônibus sentado do lado dele. E aí, de repente, ele já levantava e botava seu Paulo do lado para bater uma foto e ele saía. Ele sempre foi e sempre quis, como eu falei já para vocês, que a imagem que se colocasse da Marco Polo para fora fosse a melhor possível. Aí foi um grande ensinamento. O que se escrevia, ele sempre queria que isso se fizesse com uma perfeita correção de português, a forma cordial de tratar os assuntos. Isso sempre foram coisas assim que ele cuidou muito e eu aprendi, né? Era uma característica dele, né?
O seu Walter fazia questão de montar todos os kits da imprensa, fazia questão de cuidar cada foto. Ele cuidava da etiqueta, da foto, da pastinha, do texto. A questão de texto era, como eu disse, era muito rigoroso, mas ele tinha um critério ou um conceito fácil. Então ele queria um texto fácil. Ele queria um texto que o receptor compreendesse imediatamente. É um texto leve. Tradicionalmente a gente fazia aqui no final do ano uma confraternização com os jornalistas, né? Com toda a capacidade profissional que ele tinha, ele sabia valorizar aquelas pessoas que não tinham a mesma experiência. Então, nesse convívio que a gente fazia, ele procurava o jornalista mais humilde, aquele que estava iniciando a sua carreira e nunca deixava de dar a sua opinião. Mucha gente toma foto, pero Walter después llegaba a Brasil, desarrollaba la foto y se daba el trabajo de mandarle un mensaje a cada cliente con que había estado. Entonces me llegaba después un alto así de fotos con con un saludo especial de él a los clientes. Querido Jesús Diez, fue un gusto estar contigo, aquí un recuerdo. Entonces yo después iba personalmente a entregar las fotos que Walter me mandaba. Tudo com data, sempre. Fotografia, nenhuma foto do seu Walter sem data, porque ele virava e já colocava a data. Uma coisa que eu sempre admirei seu Walter é essa questão da foto, é a preocupação com a história, do registro da história, de tu ter esse registro e perpetuar através da imagem, entendeu? Acho que em vídeo também, né? Então a gente falava muito a questão de mercado, a questão de, e agora, com a digital, como é que vai, como é que faz? Então a gente trocava essa ideia, quer dizer, ele era um cara acima do tempo dele. Não vou dizer acima do tempo, vamos fazer uma relação idade. Na idade que ele tinha, na posição que ele assumia, eu não sei se ele utilizava muito a tecnologia, mas ele entendia da tecnologia. Ele sabia como podia utilizar a tecnologia, entendeu? Então, a informação, a imagem, ele sabia a importância que isso poderia ter no futuro ou naquele momento, em mostrar a cara para o mundo. O Projeto México, que ele tinha a necessidade de ter um vídeo institucional para poder vender esse produto em outros países do mundo. Porque na época a Marco Polo exportou ônibus prontos, completos, exportou em, vamos dizer assim, semi-montados, que era o MKD, exportou em CKD totalmente desmontados. Então ele queria ter um trabalho, enfim, esse vídeo institucional para poder mostrar o que era Marco Polo, de que ela era capaz. E na época ele pediu que eu contratasse a empresa de Caxias, Videotop, certo? E aí nós fomos para o Porto de São Francisco do Sul, onde nós ficamos praticamente uma semana fazendo filmagens de carregamento de contêineres que a Marco Polo estava exportando, carregamento de ônibus, e assim nós fomos, num determinado dia, junto com o rebocador, buscar o navio para trazê-lo ao porto. E o nosso amigo da Videotop, o Paquito, para fazer uma coisa bacana, botou no rebocador uma bandeira brasileira e uma bandeira mexicana para que aparecesse na filmagem, tá? Para mostrar a inter-relação dos dois países. Só que o comandante do navio passou um rádio para o condutor do rebocador pedindo para tirar a bandeira mexicana porque não tinham autorização de usar a bandeira mexicana. Esse foi um fato muito interessante, mas foi um trabalho muito bem elaborado e que ele gostou demais. E ele utilizou isso exatamente assim, a nível de mostrar o que a Marco Polo produzia, o que ela vendia, né? Devo ter meu arquivo aí, material que ele fazia aqui. E ele fazia para ter material de comunicação. Agora falando na parte comercial, uma exportação da Marco Polo para o Chile. E nós baixamos com uma equipe lá para a Cordilheira fotografar os carros descendo a cordilheira.
foi meio discutível o assunto dentro da empresa, entendeu? Mas ele bancou. Disse, não, nós vamos, imagina, Cordilheira, 20 carros descendo a Cordilheira, imagina, ele já imaginou a imagem, como eu imaginei também. E até teve alguns fases, chegamos lá, não tinha neve, os carros deram problema por causa do Euro 5, não tinha combustível na Argentina. Acabou que fizemos as fotos e graças ao santo Photoshop e ao seu Loreto também, a gente construiu uma imagem belíssima dos carros descendo e que andou pelo mundo inteiro. Mas teve um start nisso. E o start foi na sala do seu Walter. A gente foi fazer uma foto no geração 7 para exame, e estavam os diretores e ele cuidando de cada detalhe da gravata, a postura, a posição que estava sentado o seu Paulo, a gravata do seu Martins, e para compor um cenário, todo mundo na frente do Geração 7, num Paradiso 1200, num estúdio, e ele cuidando de tudo. Bom, eu já fiz registros de eventos que não eram deles, mas que ele estava envolvido, e que a pessoa responsável não queria. Mas ele com uma visão de, pô, peraí, esse é um momento muito importante para a história, ou da pessoa, ou da entidade, ou seja lá do que for. E aí ele, tu vai lá, tá, o cara talvez até vai reclamar o que ele está fazendo aqui, mas eu estou assumindo porque isso tem um valor que a gente precisa ter e precisa registrar. Por exemplo, o registro das obras de reforma da catedral, fiz todo o registro antes da reforma. Os afrescos, os anjos, altares, tudo isso foi fotografado para se ter um registro de como era a catedral antes da reforma. E posteriormente, de novo, além do acompanhamento, claro. Mas quer dizer, isso é demais, cara, sabe? Isso é demais. Então eu posso dizer que eu tenho hoje um acervo histórico de algumas coisas da cidade, também em função do seu Walter. Lo que debe tener Walter bueno, me imagino que marketing, o sea, de hecho no me imagino, porque ahora hicieron unas presentaciones de fotografías históricas. Eso es todo gracias a Walter. O sea, Walter, él personalmente andaba con su máquina y hacía estas fotos. Y a donde llegaba, oye, una foto, pasaba la máquina, va, una foto. Si no, hoy día no tendríamos nada. O sea, eso era cosa de él y eso es una historia espectacular. Me lembro el año pasado, creo que fue en la convención, que nos mostraron un histórico de fotografía y que es muy lindo ver ahí a mi padre, imagínate, a partir del año 76, 77, con unas ropas de esos años, con unos patas elefantes así, de ese porte, y eso fue gracias a Walter.